Oi, gente. Começando então agora mais um exemplo de equação do primeiro grau. Eu estou fazendo dois exemplos, o vídeo anterior e esse, com equações envolvendo frações, que toda vez que aparece fração numa equação, geralmente os alunos têm dificuldade. Então vamos fazer mais um exemplo. Matemática, a gente aprende muito por repetição, né? Então, como eu estava comentando, quando aparecem frações na sua equação, você vai pegar os números que aparecem na parte de baixo, que são os denominadores, e vai calcular o mínimo múltiplo comum, que a gente chama de MMC. Então, vamos pegar nessa equação e calcular o nosso MMC. Os números que aparecem na parte de baixo, nesse caso aqui é 4, 5 e 2. Então, vamos pegar os números 4, 5 e 2. E calcular o mínimo múltiplo comum. Você sempre pega o menor número que aparece na linha, né? No caso aqui é o 2. E aqueles que forem possíveis você dividir por 2, você divide. Então, 4 dividido por 2 é 4. Desculpa, errei aqui, né? 4 dividido por 2 é 2. O 5 não dá para dividir por 2, ele permanece aqui. E 2 dividido por 2 é 1. Depois que chega em 1, pode esquecer esse número, só vai interessar os outros. E a regra é, tirando o 1 dos números que aparecem na linha, você sempre pega o menor. No caso aqui, é o 2. Então, aí, para continuar, todo mundo que pode ser dividido por 2, você divide. 2 dividido por 2 é 1. O 5 não dá para dividir, continua 5. E aqui é 1. Toda vez que chega em 1, você pode esquecer, né? Agora, o próximo número é o 5. Aí aqui vai ficar 1. 5 dividido por 5 é 1. E aqui também 1. Depois que você chega todos os números iguais a 1, para achar o MMC é só multiplicar esses números. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é 20. Depois que calculamos o mínimo múltiplo comum, como que é a regra? Esse mínimo múltiplo comum, ele vai ser o denominador dos dois lados da minha equação. Então, vamos colocar isso aqui. Vamos pegar a minha equação. No primeiro lado é 20, igual. No segundo lado da equação é também 20. Continuando agora. Depois que você coloca o denominador em comum, qual que é a regra para calcular os novos numeradores? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. É o que a gente vai fazer. Quando o número aparece sozinho, o número aqui embaixo é 1. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 1 é 20 vezes x, dá 20x. Mais 20 dividido por 4 é 5 vezes x, dá 5x. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 3 é 12.
20 dividido por 2 é 10. 10 vezes x dá 10x, né? Mais 20 dividido por 1 é 20 vezes 1 dá 20. Quando os dois lados têm o mesmo denominador, o que eu posso fazer com esses denominadores? Eu posso cancelar o de um lado com o do outro. Então, o que eu vou fazer? Vou cancelar esse 20 com esse 20. Continuando a conta. 20x mais 5x dá 25x. Igual. 12x mais 10x são 22x. Mais 20. O 22 está adicionando. Se eu passar para o primeiro lado, ele vai passar subtraindo. Efetua a operação inversa. – 25x menos 22x é 3x. E o 3 está multiplicando. Sempre que o número muda de lado, efetua a operação inversa. O inverso de multiplicar é dividir. O 3 vai passar dividindo. Esse daqui é o resultado desse exemplo de equação do primeiro grau. Então, sempre pega os números que aparecem no denominador, calcula o MMC, que nesse caso deu 20. Esse 20 passa a ser um denominador em comum aos dois lados. Como que eu calculo os novos numeradores? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Você calcula os novos numeradores. Quando as frações de cada lado têm o mesmo denominador, você pode cancelar esses denominadores. E continua a fazer a conta x igual a 20 terços. Tá certo? E você pode deixar a resposta na forma fracionária sem problemas. Tá certo? Então, aqui nesse caso, o x vai valer 20 terços. E com isso, a gente termina o exemplo 3 de equação do primeiro grau. Tudo bem? Grande abraço, meninos!